Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e neste vídeo eu quero estar fazendo direcionado para todos vocês, é óbvio, mas respondendo ou atendendo ao pedido de uma inscrita que pediu por favor para que eu falasse algo que pudesse ajudar ela a desconstruir as crenças limitantes. Então, primeiramente, vamos entender o que significa crenças limitantes. O nome já está sugerindo. Nós temos um padrão de crença. E como nós somos espírito, e espírito é energia, a diferença de espírito para energia é porque o espírito, no caso, Deus é espírito e nós somos também espírito, a nossa parte inteligente, a nossa parte imortal, ela é espírito. E o espírito é a fonte da criação. Todas as coisas físicas, a vida das coisas físicas são sustentadas ou sustentado pelo espírito. Então é no espírito que está a vida. Então Deus é espírito, nós também somos espírito. Então, espírito não se pode tocar, não se pode apalpar. Por isso é da mesma espécie de energia. A diferença é que a energia, ela não tem raciocínio, ela não tem vida própria. Mas você vê que tudo nessa vida para se locomover, para se mover, para ter vida, tem que ter o combustível, tem que ter a energia. Então, as nossas crenças são elas que criam os resultados de nossas vidas. E uma vez que uma pessoa tem a sua crença limitante, ela tem um padrão, então compatível com o padrão que cada um de nós temos, os resultados, a força que vai criar os resultados, vai ser limitado aos nossos padrões, às nossas crenças. Porque quando nós ampliamos o nosso entendimento, nós ampliamos junto a força, porque ampliamos o poder de energia, ampliamos o poder do espírito. Vamos imaginar você chegar em um depósito de ouro e alguém falasse para você o seguinte: olha, tá aí todo o ouro, você pode pegar quanto ouro você puder pegar. Mas aí você só tem um vasilhame que cabe o quê? Cabe 200 gramas de ouro. Então, mesmo o depósito tendo toneladas de quilos de ouro, você é limitado a pegar compatível com o vasilhame que você tem. Então, mais ou menos para que nós possamos ilustrar. Então, todas as vezes que nós pensamos no pequeno, que o pequeno se tornou um padrão, é impossível nós conseguir conquistar coisas grandes. E tem mais. Mesmo quando uma pessoa desperta que é possível, sim, conquistar coisas grandes, mas para que de fato essa coisa grande venha a ser uma realidade, ela precisa ampliar a sua consciência de ser, ampliar os seus padrões, as suas crenças. No exemplo que eu dei da vasilha, se ela quiser pegar mais ouro do depósito que está cheio, ela precisa encontrar uma vasilha maior ou ampliar que ela já tem. No caso, nós temos que ampliar. Nós precisamos aumentar a capacidade da vasilha se nós queremos, de fato, carregar ou pegar mais ouro. E você pode ter certeza, o universo está cheio de ouro. O universo está cheio de riqueza. O universo está cheio de vida, porque Deus é o Criador. Você pode observar que Deus, o Criador, que se expressa em tudo que se vê. Por exemplo, você planta uma planta hoje, volte lá com uma semana.
dependendo da espécie, já está apontando. Volte com um mês, você vê que ela está crescendo. Então Deus está expandindo a partir através daquela planta, porque Deus é o Criador. No tocante às nossas vidas, que nós somos o melhor de Deus, nós somos mais importantes do que as plantas. O Senhor Jesus falou que nós somos mais importantes do que os pássaros, do que as plantas, do que as flores. Então, se nós não limitarmos a partir através das nossas crenças, nós podemos, de fato, ter todas as coisas que se diz respeito à vida, como a palavra de Deus afirma. Então, eu coloquei aqui, estou com a minha colinha aqui, para responder a nossa amiga. A princípio, três passos é necessário para se dar o início, para que possa ser desmanchado essas crenças limitantes. E o primeiro passo é despertar, porque quantas pessoas passaram por a vida e a vida dela poderia ser uma vida de conquistas, de paz, de felicidade, de abundância, que essa é a vontade de Deus. Eu só vim, disse Jesus, para ter a vida e vida com abundância. Quantas pessoas passam por essa vida sofrendo escassez todos os dias, dores todos os dias, e nem sequer despertaram. E se elas não despertaram, é impossível ela conquistar aquilo que ela não despertou para si. Então a mente dela, a fé dela, o seu padrão de crença limitante, limitou ela a passar por uma vida de escassez, enquanto que o universo está cheio de riqueza de ouro, porque Deus é isso. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Leia a descrição do céu para você ver. Leia a descrição do reino de Cristo. Então nós, seres humanos, e que somos cristãos, que acreditamos em Deus, é para nós ter uma vida plena. A própria palavra fala isso, eu vim para ter a vida e vida com abundância. Então o primeiro passo é você despertar. Despertar para quê? Despertar que a causa que você não está conseguindo é que a sua crença ou as suas crenças, seu padrão de fé, seu padrão de ver o mundo, as suas opiniões a respeito do mundo está limitando a força, o poder. Uma vez que você despertou, o primeiro passo já foi dado. Aí você precisa entender o seguinte: o que você está vivendo agora, nesse exato momento, foi resultante de plantações anteriores. São resultantes, ou está sendo resultante, da mentalidade ou da crença limitante ou limitada que você teve no seu passado. Portanto, nesse exato momento você está num espaço novo, num espaço limpo, puro. Nesse exato momento você pode ser quem você quiser ser, ou quem a tua ampliação, teu conhecimento, tua iluminação permite que você seja. Então, nesse exato momento, você pode exatamente começar a plantar uma nova semente, e assim sendo, o teu futuro será diferente do agora, porque o que você está vivendo agora foi resultante de semeadura passada. Então, você está no novo, você tem uma folha em branco. Então, o primeiro passo, você despertar. Depois que você despertar, aí como a nossa amiga lá, ela pediu uma instrução prática, a instrução que eu lhe dou prática, uma vez que você despertou que existe, que não é superstição, você vai escrever. Escrever o quê? Escrever aquilo que de fato é teu projeto de vida, é aquilo que você deseja, é aquilo que te traz alegria, é aquilo que traz felicidade. Porque a sua mente vai ser ampliada com algo maior, com algo que faça sua mente expandir. E uma vez que você escrever, como eu sempre tenho falado, é óbvio que essa escrita que revela, que mostra o resultado, o teu projeto de vida no papel, lá não vai servir para nada. Mas o papel é o primeiro passo. Se eu colocar no papel, você precisa tirar um tempo para falar. E você experimente, você que nunca falou. Você, quando começar a falar, você vai se sentir todo estranho. Por exemplo, você está sempre no vermelho, nunca consegue pagar suas dívidas. Você não consegue realizar nada dos teus sonhos.
Cada mês parece uma cópia de todos, só é o limite. Então, quando você começar a falar, por exemplo, agora eu tenho dinheiro sobrando, graças a Deus que a minha conta agora está cheia. Quando você começar a falar aquilo que você não é, você vai se sentir estranha ou estranho, mas isso é natural. E lembra, a fé, ela chama a existência aquilo que se espera. Você pode até ouvir uma vozinha do teu ouvido dizendo, você está mentindo. Quando você falar assim, eu tenho muito dinheiro, uma outra vozinha vai dizer, tem nada. E por que você não paga suas contas? Então ignora essa vozinha, porque você precisa entender que o poder de Deus, o poder que gera o universo, estão nas palavras. É só olhar para a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas essas coisas foram feitas pela palavra. Deus começou dizendo, haja isso, haja aquilo. Entende isso? Então você vai começar a falar, ignora o que você vai sentir, porque o que você vai sentir ao correspondente da crença limitante que até agora todo o teu corpo está formatado e foi formatado, está em sintonia com as crenças limitantes. Então é natural que não há nada em você que seja familiar com a vida de prosperidade, com o resultado de ter sempre mais dinheiro do que precisa. Você nunca viveu isso. Então é óbvio que não há nada em você que seja correspondente. Mas, uma vez que a sua mente despertou, a única maneira de você conseguir mover o universo é com o poder das palavras, é com o poder da tua fé, porque a fé chama a existência as coisas que se espera. Pela fé Deus criou o universo. Nós somos a semelhança de Deus. Não adianta você querer mudar as coisas com a força do braço. E é aí que você vê uma justiça no reino de Deus, porque através e a partir da fé, das palavras, todo homem passa a ter sua chance, sua oportunidade. E aí tira a desvantagem, porque quem nasceu em um lar próspero, quem nasceu em berço de ouro, quem está familiarizado com conquistar, com prosperidade, está no seu DNA, está há anos-luz de vantagem. Se for deixar pelo lado natural, é dificilmente, quase impossível. Tiraria essa diferença, quem está embaixo poderia alcançar. É por isso que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. É por isso que apenas 2% das pessoas do mundo têm absolutamente mais da metade dos recursos do mundo. Agora, quando você age pelo Espírito, pela palavra, e as palavras ela é a fonte do poder de Deus, então aí se inclui aquela palavra de Deus, pega do pó necessitado e faz sentar com os príncipes, porque você consegue o que você jamais conseguiria com a força do teu braço. Então você precisa reconhecer o poder das palavras, escreva o teu futuro, o que você deseja e comece a falar, tira um tempo, fale. Agora, não fale, procure alcançar a alegria, procure alcançar o sentimento, procure alcançar aquele sentimento. Você vai começar a falar, você vai se sentir estranho. Pode haver até aquela vozinha, mas você está mentindo. Então, veja só. O terceiro passo eu coloquei dentro, resumidamente, você alcançar exatamente o sentimento. Você precisa alcançar o sentimento correspondente à vida que você quer. Porque é aí quando se dá... Ninguém segura isso. Aqui é Deus agindo. Agindo Deus, quem impedirá? Quando você fala em algo, quando você acredita em algo, você está na sintonia, sentindo o sentimento daquele desejo, o universo se move. Porque o mundo não é o mundo que rege as nossas vidas. Não é o mundo que rege os homens. É o que está dentro do coração dos homens, em contato, o espírito em contato com o DNA do homem, que o universo é regido. Então você modifica o universo, você modifica a sua vida, você modifica as suas crenças, modificando exatamente, ampliando as suas crenças e buscando o sentimento correspondente. Eu quero contar um caso que aconteceu comigo que ajuda você a entender essa questão no tocante aos sentimentos.
Logo após o meu casamento, por causa exatamente do meu casamento, eu fiz umas contas necessárias. E naquela época, eu vivia, o meu ganha-pão, a minha renda, era proveniente de convites que igrejas faziam para mim, e eu ia e vendia meu material, meu CD, e algumas das pessoas que me convidavam me davam uma certa uma oferta, me davam uma certa quantia, porque eu não cobrava após a minha conversão, que eu saí da música secular, eu passei a não cobrar para ir cantar e louvar. Então, o meu sustento, a minha renda era proveniente desse meu trabalho. Então, casei, fiz uns gastos, e certo que as coisas começaram a dar errado no tocante aos convites. Passou um certo tempo sem eu ser convidado, e os meus recursos foram acabando, as minhas reservas foram acabando. Na verdade, eu tinha gasto toda a minha reserva, né, no meu casamento. E então eu fiquei muito aflito mesmo. Fiquei angustiado, eu era novo convertido na época. Eu comecei a falar com Deus, eu comecei a pedir a Deus, eu comecei a pedir que Ele intervisse, que fizesse algo, porque eu vi que apenas as minhas forças, a minha capacidade não era o suficiente. E eu fiquei esperando o convite, e esse convite não veio. Até que um dia eu falei para minha esposa, eu tinha pouco material, não tinha material. Então, segundo a minha capacidade humana, para mim pagar as contas que vinham logo na semana seguinte, eu não tinha a melhor caminho, a menor ideia de onde viesse. Falei para minha esposa na sexta-feira. Digo, filha, eu vou sair por aí, eu vou procurar uma igreja, eu vou cantar, quem sabe não seja o que esteja faltando. O certo é que eu saí, peguei um pouco material que eu tinha, saí para a cidade vizinha, tinha um pastor amigo meu, e eu fui até aquela cidade, uma sexta-feira, ia lá para as 2, 3 horas da tarde. Quando na minha frente eu vi um caminhão subindo uma ladeira, devagarzinho, obviamente, e na placa estava escrito assim: Deus é fiel. Quando eu vi aquela frase, Deus é fiel, houve uma explosão de alegria, um sentimento de confiança, um sentimento de paz, uma explosão mesmo. Porque conforme eu estava buscando, eu estava aflito, pedi para que Deus agisse, quando eu vi aquela frase, Deus é fiel, então alcançou aquele ápice da alegria, porque eu vi ali que era um sinal que Deus estava me dando, que ele tinha ouvido, que ele estava me respondendo. Muito bem. Cheguei na cidade, e para minha surpresa, naquele dia que eu cheguei na cidade, para propósito de procurar uma igreja para me cantar, no caso a igreja do amigo, faltou energia. E obviamente, se faltar energia, não tem eventos, não tem nada. E aí eu pensei em voltar. Digo, não, mas eu vou ficar. Chegou a noite, na pouquinha da noite, 6 horas, não, a energia não voltou. Mas mesmo assim eu fui até a casa do pastor, saber onde era a casa do pastor. E ali ele disse, olha, Charles, se você quiser ir para a igreja, eu creio que vai ter gente lá. Pode ser que esteja poucas pessoas. Mas se você quiser ir, eu digo, não, eu vou. Aí, resumido, só o suficiente para você entender. Eu fui, tinha poucas pessoas, a energia não chegou. Mas o pastor, ele disse, olha, está aqui o irmão Charles, ele tem seu material para vender. E perguntou para mim se eu tinha, eu tenho um pouco, mas tem. Então, com isso, eu vendi meu material, era pouco, mas dentre aqueles poucos irmãos que tinha um empresário da cidade, que sabia, que conhecia a minha história. E aquele empresário, interno, fez um show, fez um cheque, eu não pedi o cheque. Ele fez o cheque para mim e me deu. Aí eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito maravilhado. Aquele cheque ainda não era o suficiente para me pagar minhas contas, que ia vencer logo na segunda-feira. Muito bem. Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa me avisou, ou me falou, que um outro pastor, tinha ligado para mim, pedindo para mim preencher uma vaga deixada
por um cantor que estava programado para ir para uma determinada festa e não foi, e ele lembrou de mim. No dia seguinte, cedinho, fui até aquela cidade, 2 dias de festas. O primeiro dinheiro eu fiz, gravei, ou seja, fiz o meu material, reproduzi o meu material, deu tempo suficiente, vendi o meu material e mais uma vez a igreja fez uma oferta bem maravilhosa para mim, bem generosa para mim. Segunda-feira eu paguei todas as minhas contas. O que eu quero que você entenda com essa minha história, com esse meu exemplo? Veja só, eu estava angustiado, mas aí eu falei com Deus, eu pedi a Deus, e eu ao falar com Deus, eu criei uma expectativa em mim. Então eu ao criar aquela expectativa, durante a trajetória, ao ver aquela frase, Deus é fiel, aquela frase e qualquer uma outra, jamais eu tinha percebido se a expectativa não tivesse sido desperta em mim. Consegue entender? Quantas vezes você já viu? Eu já vi várias vezes frases como essa e nunca o resultado foi igual. Mas naquele dia, pelo fato da minha consciência estar esperto para um prover de Deus, uma frase de para-choque foi o suficiente para acionar em mim uma alegria que até então eu não tinha. Eu estava triste, eu estava chateado, eu estava abatido, eu estava angustiado. E eu naquela angústia estava em uma sintonia semelhante ou correspondente a meu estado de espírito. Aquela realidade ruim era criada exatamente com o estado de espírito, porque era familiar. A minha realidade com a minha angústia, com o estado de espírito que eu estava. Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Mas como eu criei a expectativa, a frase do para-choque me tirou daquela sintonia, me levou para uma sintonia de crença positiva, de acreditar no positivo, de acreditar que teria sim uma solução e que pelo fato de eu ter despertado e de ter alcançado aquele nível, as leis de Deus trabalharam para trazer o correspondente àquele estágio de espírito. Por isso, mesmo faltando luz, deu certo. Por isso, quando eu retornei, tinha um convite também, deu certo. Mas sabe o que aconteceu? Aquele estágio de espírito, de alegria, de confiança, de esperar o positivo, não era o meu padrão, não era o meu normal, não era o meu correspondente. Entende o que eu estou falando? O que aconteceu? Voltei para o estágio antigo e os problemas voltaram de vez em quando se repetindo. Já vi muitos cristãos falando assim: ah, Deus gosta de agir quando a pessoa está sofrendo. É só quando a pessoa está sofrendo que Deus gosta de agir. Não é, criatura. É que quando a pessoa está sofrendo, ele desperta um sentimento que até então não estava desperto. Ele cria uma expectativa que até então não tinha criado. E pelo fato dele criar uma expectativa nova e esperar uma solução, ele sai de um nível de crença, de uma crença correspondente, de um padrão, e vai para outro. Entende isso? Então, você sem ter clareza, você vai achar que Deus só trabalha assim. Então, sempre que acontece uma coisa boa ou uma coisa boa, você vai voltar para o teu estado, que é padrão normal, e esperar outra situação desesperadora para voltar a acionar aquela crença positiva para voltar a acontecer. Aconteceu comigo. 99,9% dos cristãos, das pessoas no modo geral, fica nessa oscilação, mas não é para ser assim. Porque o poder não estava na placa. O mal e o bem, Deus, e o outro lado, ele só entra em operação quando ele estiver aqui, ó, como uma energia, como uma crença, como um estado de espírito. Naquela época eu não sei, mas hoje eu sei. Então, se eu tivesse ficado sempre naquela sintonia do bom, pode ter certeza, uma bênção chama outra bênção, que mais outra e mais outra. É assim que as pessoas crescem na vida. Você pode observar, quando uma pessoa está em um estado negativo, geralmente acontece
outra coisa negativa que alimenta o estado negativo, piora, aí acontece outra coisa pior e aí você vai mergulhar nesse abismo, um abismo chamando outro abismo. O positivo também é a mesma coisa. Então, não espere uma placa de para-choque, não espere nada de fora, apenas creia em Deus. Mas uma crença real, Deus é espírito, energia, padrão, alegria do Senhor, nossa força. Traga Deus, traga essa expectativa para dentro de você, para dentro de você. Aí quando você está tomado, tua visão, tua mente, teus olhos, você só vê as oportunidades que elas irão surgirem. Você vai ver o caminho. Eu sou o caminho, quem entra por mim entrará e estará a pastagem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guiará por pastos verdejantes, águas cristalinas. Na verdade, o original dessa palavra está dizendo é: se o Senhor for teu pastor, se Deus for teu pastor, se a crença positiva é o teu pastor, a tua vida é assim: pastos verdejantes, águas cristalinas. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque você sabe quem você tem crido. E Ele, Deus, colocará as leis espirituais, trabalhará para colocar a mesa farta na presença dos teus inimigos. Ou seja, as pessoas que não acreditam em você, eles vão ver. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal. Aqui nós crescemos na fé. Aqui eu respondo a sua pergunta, faço vídeo para responder as suas necessidades. Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, ao clicar no sininho, clique no todo, para que todas as vezes que colocarmos um vídeo novo, você seja o primeiro a receber, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.